Agora eu acho que foi. Ah, agora, agora eu acho que tá, né? Deixa eu ver, mas All cadê o right, pontinho? Ah, tá, agora tá. Bom, all right. então, para Já começar. deu gravada. Oi? Não entendi. Agora deu certo. Agora deu certo, é. Deu, é que eu Apareceu a tava. mensagem que a reunião está sendo gravada. É, tá aqui em cima. Bom, pessoal, então, para a gente começar, esse módulo aqui, ele trabalha basicamente com softwares, a gente vai ver um pouquinho de. Acho que algumas coisas você já. Quer dizer, uma boa parte vocês devem conhecer, né? O Oswaldo também, que joga bastante torneio, também. A parte de softwares de arbitragem, acredito que alguns já devem conhecer, né? Eu vou procurar formatar esse estudo dentro do que é mais viável em termos de acesso, de acessibilidade para você poder conseguir, né? É claro que nesse primeiro momento eu vou mostrar algumas coisas do próprio meio acadêmico, né? Como que você pode se nortear, porque o que você pode de repente servir, utilizar de alguma forma para tuas aulas, né? Para tuas na escola ou alguma atividade que você tenha ambicione, né? Que você queira desenvolver mais para frente. Se quiser né, navegar no meio acadêmico e ir se aprofundando cada vez mais, já que vocês têm um monte de trabalho para desenvolver, né? Já estão no ritmo. Eu acho que é interessante quem tiver a ambição de seguir em frente, né? Então, acho que aqui todo mundo me conhece, né? Ou não? Tem alguém que não me conhece? Eu acho que tem poucos aqui. Deixa eu ver quantos temos aqui. No total, 13. Tem 13 participantes. 13. Deixa eu ver. Alexandre, dois Alexandre, o Sandro, o Germano, o Darlan, Cristiano, Oswaldo, esses aqui não me conhecem muito bem. Ó, tem uma GM aqui, ó. Gisele Martins é GM, ó. Milton GM, Gisele Martins, Milton Martins da Cunha, Laudelino, Lucas, Alessandro Cardoso e Juan. Bom, então tá. Agora eu trabalho ainda com xadrez, né? Com bastante com xadrez, ainda com a questão de aula, dos projetos. Estou empenhado, agora voltei, né? Que a gente sempre está. Opa, travou? Instabilidade. Deu uma travada de novo. Então, no Centro de Excelência, a gente sempre está desenvolvendo. Agora, com o Jaime lá, o Jaime focou um pouco nos torneios de grande rendimento, né? Mas nós vamos retornar com xadrez nas escolas, trabalhando com as escolas, preparando professores, preparando os cursos e desenvolvendo aulas, torneios, essas coisas todas para aprofundar mais o xadrez escolar, né? Porque esse era o intuito mesmo do Centro de Excelência. Então eu voltei, aos pouquinhos estou voltando lá para dar uma. Agora que eu terminei, tinha concluído definitivamente o doutorado, aí eu posso trabalhar com um pouco mais de desenvoltura ali, né? Um pouco mais de afinco ali. Então, estou com a xadrez magistral ainda, né? Atuando no xadrez magistral. Daí estou em algumas escolas, trabalho com xadrez, com cursos, né? Com aulas, ensino, treinamento. E estamos aí. A gente está sempre se mexendo, porque é difícil você ficar parado, né? Você tá nessa dinâmica, nessa vibe de estar desenvolvendo sempre algum projeto, então, e é tanta coisa que a gente vai acumulando de conhecimento que a gente procura sempre tentar repassar, né? Que é fundamental você tentar propagar esse conhecimento mesmo, porque muitas pessoas assim têm certa dificuldade, às vezes não tem essas informações todas que nós temos, e já que nós estamos no meio, já somos de certa forma, uma referência no xadrez, assim, pessoas que já trabalham um bom tempo, você vê o Oswaldo já está há muito tempo no xadrez, né? A galera aqui, eu acho que uma boa parte já está desenvolvendo o xadrez aqui por um bom tempo. Então, são nomes que já estão meio que solidificados no meio do xadrez de treinamento, de ensino. Eu acho que é importante a gente repassar essas informações para que elas não fiquem somente com a gente, né? Que chega um tempo, tudo se vai. A gente vai também e aí tudo se perde, daí não tem sentido, né? Fica como diz lá o replicante lá do Blade Runner, tudo se perde, né? Como as lágrimas na chuva, né?
vai tudo embora. Então, é interessante que a gente deixe o máximo de material que você possa desenvolver disponível e produzir para os próximos, né? Para que o xadrez ele possa crescer realmente. Porque a nossa atividade esportiva, ela está muito na superfície ainda, não se aprofundou realmente. Ela pode muito mais, né? Pode conseguir conquistar muito mais espaço. E nós conseguimos muito nesse período justamente por causa da internet. A internet abriu uma margem muito grande de possibilidades que nós nem pensávamos que poderíamos conseguir, né? Essa própria a parte prática do xadrez online trouxe uma outra vertente que fez com que o xadrez se tornasse muito mais popular. Então, eu lembro que quando eu chegava nas escolas, nas primeiras que eu trabalhava, perguntava quem sabia xadrez, ninguém conhecia nem o que era xadrez. Esse já era um ponto, isso nos anos 80, né? Então já era uma coisa assim que era desbravar mesmo, né? Começar do zero lá. Depois, o pessoal já estava mais familiarizado com o xadrez, com o passar do tempo, com os projetos que foram desenvolvidos, com a própria publicidade que foi avançando. Aí eles tinham conhecimento do jogo em si, mas como uma atividade de lazer, mas sem um conhecimento mais profundo. Agora, você pergunta ali nas escolas, já tem alunos que conseguem dizer o nome de jogadores, né? Antes você era mequinho, né? Agora o pessoal já até conhece, já sabe que tem o Magnus Carlsen, tem uns que já conhecem mais ainda dos jogadores, conhecem o Nakamura, que assistem os vídeos, né? Assistem os vídeos, aquele como que é? Escapou o nome do festivo lá, mas. Gabriel, né? Gabriel Chess. Gabriel Chess? Rafael Chess, ou Rafael Dr. Chess. Chess. Rafael Chess. Isso. Então, o pessoal já conhece. YouTuber. Então já conhece, já tem uma penetração muito maior. Essa parte do xadrez online é fantástica, né? Da própria internet, do YouTube, os youtubers da vida. Então deu novo gás. Claro que ainda você pode ver, mesmo com o número de visualizações, ele acho que é um dos que tem mais visualizações, né? Mas mesmo assim, ainda é pouco comparado com o restante das coisas que a gente observa por aí, né? Então, há um espaço maior para a gente poder explorar. E é interessante produzir material e, de repente, começar a colocar e divulgar e trocar informações e a gente se comunicar no grupo, criar uma família grande ali, um grupo grande que faça com que o xadrez realmente evolua, né? E sugira, mostre torneios, indique caminhos de treinamento, de ensino, tudo, né, que a gente possa desenvolver nesse sentido. Então é importante. Como vocês estão trabalhando realmente com a questão das pesquisas aí, que é um curso de pós que ele busca justamente avançar nesse sentido, algumas coisas são importantes. Eu separei ainda aqui algumas coisas que são com relação a projeto de pesquisas, que são importantes para você consultar os artigos. Primeiro, tem que ter aqueles livros básicos ali que dê um horizonte com relação aos projetos de pesquisa. Não sei se os professores passaram alguma coisa para vocês, do Gil, de projetos, como elaborar projetos de pesquisa, essas coisas todas. Eles passaram alguma coisa nesse sentido? Algum deles ali? A Ana? Acho que sim, né? Porque é o Cleiton que trabalha diretamente com a pesquisa ali, não era? Tanto o Cleiton quanto a Ana, os dois passaram também, né? Aham. Então, tem vários livros ali que você pode encontrar que eles te dão uma ideia geral como que é elaborado um projeto, né?
E os artigos, eles não estão muito longe disso tudo, né? Porque os artigos científicos, eles são elaborados dentro desse formato, desse padrão, que você tem que desenvolver a pesquisa, tem que ir avançando, você tem que ter uma pergunta de partida, que vai dar um norte que você vai desenvolver, ele tem que estar fechado dentro de uma delimitação que não fique muito abrangente, que tem que ser uma coisa específica, mas pontual, que você vai desenvolver a pesquisa, e que tem que ter um referencial que você possa trabalhar, né? Porque, como eu disse, acho que nas primeiras aulas lá da outra parte, era que não existe nada que você vai desenvolver que venha do nada no xadrez, né? Assim, de qualquer pesquisa científica. Caso contrário, ela é construída em cima vai ser um castelo de areia, porque não tem a sustentação. Ela precisa ter sustentação. Precisa estar baseado nisso, naquilo outro, alguém disse aquilo outro, um outro escritor disse que desenvolveu uma pesquisa e que fortificou tua argumentação. Então tem que estar. No xadrez é assim. E no xadrez a gente tem muitas análises, muitas coisas boas, mas elas não são realmente científicas, né? Então a gente pode puxar esse trabalho porque ele tem um processo embora não seja, ele tem um processo que remete muito ao, inclusive que minha tese é justamente do método hipotético dedutivo, né? Que eu fiz esse paralelo, mostrei que os enxadristas, na forma de analisar, em cada ponto, em cada lance que ele vai fazer, ele vai analisar de tal forma que ele vai seguir um procedimento científico. Ele vai procurar uma hipótese, deixa eu carregar aqui minha bateria que está ficando vermelhinha. Ele vai trabalhar em cima de uma hipótese, né? Primeiro surge um problema. Um problema. Vamos supor uma posição. Cavalo D5 parece ser um lance interessante, mas tem um bispo em E6 que pode eliminá-lo e de repente eu perco aquele cavalo e perco aquela casa estratégica. Uma ideia assim, básica, né? Simples. Então, a minha ideia seria, eu vou tentar eliminar o bispo, trocar os bispos de casa branca para tentar poder dominar a casa D5. Então, esse é o plano. Então você trabalha com essas ideias. Você levantou uma hipótese, daí você vai procurar como que você vai fazer. Vai fazer para trocar aquele bispo de casa branca, de tal forma que não prejudique, não desarticule toda a tua posição. Aí você vai trabalhar em cima disso. Daí você vai fazer testes, vai ver se funciona. Você pode chegar numa resposta positiva ou não. Se não chegar numa resposta positiva, você vai elaborar uma outra hipótese. Não vou poder eliminar o bispo, então vou trabalhar em uma outra vertente. Talvez eu não consiga eliminar, mas de repente eu posso isolar o bispo com alguns artifícios táticos, né, para fazer com que o bispo fique deslocado de tal forma que ele não mais consiga eliminar meu cavalo em D5. Então você vai trabalhando em cima de situações assim, que você vai trabalhando em cima dessas hipóteses que você vai criando e vai testando. Muitas vezes na partida você não tem esse tempo de análise, você tem o tempo de relógio, você não tem o tempo de casa que você faz, né? Quando você está em casa, você faz tudo isso com mais tempo e com mais recurso. Então, na partida, não. Na partida, você tem que pensar ali e você faz essa etapa. Isso, muitas vezes, é uma jogada. Em uma jogada, você fez todo um processo que é elaborado numa pesquisa científica. Você fez todo aquele processo, passo a passo, e sem perceber, intuitivamente. Isso que é legal no xadrez. Eu acho isso um aspecto extremamente interessante, porque isso nos aproxima da ciência em si. Que a ciência é basicamente isso. Você procurar, você vai achar um problema, achou uma pergunta que tenta justificar aquele problema, você tem uma hipótese, a partir da hipótese você vai fazendo aqueles testes, né, vai tentando chegar à realidade. Lê os conteúdos, analisa um monte de literatura que tem por ali, né, e vai construindo suas informações, né. Então, minha pesquisa justamente foi trabalhada nessa questão do xadrez. Daí já estou agora eu estou concluindo alguns materiais que
foi derivado de tudo isso, né? Que é pesado, você trabalhar com tudo isso é pesado, né? Mesmo porque quando você vai escrever só um artigo, já dá um trabalho, né? Quando você vai escrever um artigo, você tem um trabalho, porque tem que ter também, não é... Tem que ter algum traço de originalidade de pesquisa profunda no que você está desenvolvendo. Mas, no final, é gratificante, porque você está, de certa forma, contribuindo, né? E a ideia toda desse meu trabalho, era justamente estreitar a distância entre o ensino e a academia, porque o xadrez é ensinado nas escolas. E se você ensina um método científico, se você trabalha com método científico com o aluno, você vai desenvolvendo o processo todo, mostrando para ele nas entrelinhas, né, nas mensagens subliminares, aí automaticamente ele vai ter um conhecimento de como funciona a espinha dorsal da ciência, que é assim. É tudo baseado nisso. Seja em todas as áreas do conhecimento, você vai precisar da método de pesquisa, da metodologia de pesquisa que você vai adotar. Então, há uma distância, uma lacuna bem grande, um aconcagua ali entre o ensino, o que é ensinado nas escolas e o que é ensinado na academia. Há um espaço ali, porque as informações, porque estão trabalhando, os pesquisadores estão trabalhando com o que há de ponta, as informações de ponta. As informações que são trabalhadas normalmente nas escolas, algumas coisas que são até questionáveis já foram até superadas, algumas estão defasadas, então não é difícil você acompanhar todo esse progresso, né? Então, um dos pontos interessantes é o livro do Gil, que eu vou colocar a referência, eu vou deixar até para depois vocês baixarem, de repente vocês... Deixa eu puxar ele aqui. Vou puxar, cadê? Unpacks. Tá. Esse aqui é uma cópia que estava na rede. Tem algo... Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, opa, pegaram? Se vocês conseguirem esse livro, seria interessante também, né? Porque livros assim como elaborar projetos, pesquisa, esses livros aqui, tá aparecendo? Tá, né? Oi? Tá compartilhado? Sim, dá para ver, professor. Esse aqui é uma opção, né? Dá para trabalhar. Esse aqui eu peguei porque tem uma linguagem simples, assim. E normalmente a gente coloca também no referencial mesmo, quando a gente vai trabalhar. Depois, quando escreve, você tem que colocar tudo que você utilizou na tua referência, né? Então, esse livro é um livro antigo, claro que deve ter umas versões mais atualizadas, mas esse é que estava lá, que eu peguei, consegui baixar ali só para dar uma olhada, para mostrar para vocês, né, como encaminhar uma pesquisa, o que é uma pesquisa, por que se faz pesquisa, porque daí, quando você conhece todo esse processo aqui, aí você sabe que o processo de pesquisa científica é bem mais complexo e bem mais trabalhado, não é uma coisa assim feita intuitivamente, a coisa vai e acontece, cai uma maçã na minha cabeça, eu vou lá e resolvi todo o meu problema, não é assim, né? É um pouco mais aprofundado. Eu vou pegar e vou ter que seguir todos esse parâmetro que é utilizado em todas as universidades, todos os estudos científicos, e aí para chegar, porque todo trabalho tem que ser replicado, né? Tem que ser possível fazer em qualquer canto do planeta. Se você fez aqui, se alguém fizer pegar todas as coisas que você ensinou passo a passo, tem que ser feito também em qualquer canto do planeta. Daí tem esse tipo de pesquisa exploratória, descritiva, tem todo um processo aqui, que eu não sei se vocês chegaram a se aprofundar nisso daqui, alguns
pode dizer que já tenho conhecimento desses tópicos, mas é sempre bom lembrar para vocês terem sempre por onde começar. Então, sempre use como referência, quando você for desenvolver, em cima disso daqui, quando você vai fazer um artigo, ou de repente o trabalho é fazer tipo um artigo, mesmo que não seja publicado, ele vai seguir esses passos, né? Então é importante, é interessante ter um referencial, e às vezes tem mais de um, tem uns que escrevem mais bonito, mais fácil de entender, outros são um pouco mais complexos, mais trabalhosos, mas que sempre tem alguma coisa que a gente pode extrair, né? Então tá aqui. Daí tem as notas de rodapé, aspectos gráficos do texto, né? Mas ali tem na ABNT também, né? Eu passei para vocês aquele do link lá aquele plugin para colocar no Word, né? Que você pode colocar no Word para formatar do jeito que você quer. E tem outra coisa aqui, vamos voltar, zoom. Vamos parar de compartilhar. Parar de compartilhar. Agora eu vou puxar essa pra cá. Pronto, tirei a tela para poder puxar no outro. Vamos ver onde que eu tô. Tem um Mendeley. Eu não sei se eu cheguei a mostrar um Mendeley para vocês na outra aula. Eu me lembro de ter visto, mas não me lembro se foi na sua matéria, mas assim, rapidamente, né? Eu nunca trabalhei com ele nem nada, só tomei conhecimento. Se chegou a mostrar, eu nem me lembro o que é. Acho que travou, não deu pra ouvir agora. O Mendeley. O Mendeley é artigos, onde você coloca periódico, onde você vai pegar, seja no periódico, mas aí, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa dos artigos que você vai querer coletar, para não ficar muita coisa empelotada no teu computador, no teu HD, é interessante que você tenha um Mendeley mesmo, que ele pode ajudar para você na pesquisa. Vamos lá, pegar search aqui. Então, aqui você faz esse daqui. Captou? Pegou? Estão vendo? Oi? Tá vendo? Deu compartilhado aí? Tá, né? Então, esse aqui é o Mendeley. Aqui tá no meu nome, ó. Eu fiz o cadastro. O cadastro é rápido, fácil de fazer. Não tem muito segredo. Você entra lá e faz o teu cadastro. Por universidade, se você trabalha ou se você estuda em alguma, você pode fazer com o cadastro junto com a instituição, se for, por exemplo, uma federal que você tenha, aí você já tem o acesso direto em alguns arquivos que são comerciais, às vezes, que você não tem acesso, a não ser que seja pago. Ou nos periódicos CAPES, por exemplo, quando você tem acesso mais profundo, quando você trabalha numa universidade ou estuda, aí ele te dá a possibilidade de você baixar artigos que são pagos. Aqui, por exemplo, aqui tá, vou entrar aqui na minha coleçãozinha, vamos ver o que tem aqui. Então aqui tem alguns artigos, ó, que foram selecionados. Ó, 2023, 2023, está desatualizado, tem que colocar 2024, 2025. Então, isso aqui era de 2023. É que eu tenho dois, eu tenho um que é feito aqui, outro pela instituição. Isso aqui foi feito pelo meu nome, normal, né? Então aqui tem os artigos. Daí quando você clica, tá ali, tá as informações, tem um resuminho para você pesquisar. Daí tem aqui para você procurar, onde você pode baixar. Alguns você não encontra por baixar por aqui, né? Mas daí você vai procurar lá. Aí você vai estar tudo aqui. E não está te ocupando espaço, você tem acesso à medida que você entra na página. É como, por exemplo, se tá que nem a base de dados do Lichess, ou do chess.com, tá ali, tá tudo lá. Você não precisa se preocupar em ficar baixando nada, a não ser que você vá
utilizar. E aqui vão ficando todos os arquivos que você achou interessante, que de repente pode ser útil. Aqui tem alguns. Na realidade, eu tenho mais do que isso aqui, porque isso aqui, como eu falei, é a segunda conta minha, né? Então vamos lá, ó, tem o uso do jogo de xadrez e cartas como ferramenta de ensino, né? Tem aqui outros chess, aí tem do Munhoz, cadê? Munhoz, o Bilal, que isso aqui eu usei bastante na minha tese. O Howard também usei. Uma boa parte aqui eu usei, né? Então tem algumas coisas assim interessantes. Daí você pode deixar tudo arquivadinho, assim, organizado. Aí você pode organizar melhor, né? Eu só, porque pela urgência dos meus estudos, eu não ficava viajando, assim, olhando muito, eu queria um lugar para colocar as coisas, e aí eu jogando minhas informações aqui, né? É claro que sempre as informações com relação ao xadrez, assim, quando você vai trabalhar em pesquisa, sempre é bom pegar os 5 últimos anos, assim, as coisas mais novas. Entretanto, você, claro que tem umas referências assim que ultrapassam a fronteira do tempo, né? Você pega lá alguns que desenvolveram os estudos que são mais atuais, mais antigos, mas que são importantes, que de repente você vai colocar um aspecto histórico, aí pode colocar, não tem problema, né? Não tem problema você pegar um estudo mais antigo. Então, nesse sentido. Mas é importante, quando você for fazer o artigo, sempre usar referências novas. Sempre. No máximo, pegar referências novas, assim. Você não precisa ter interligadas com o que você vai trabalhar, que vai desenvolvendo o trabalho em cima de parado. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Ah, agora deu. Congelou quanto tempo, mais ou menos? Volte e meia dá uma congelada, Não, né? não, Dá umas congelou. travadas. Sua voz não congelou. Sua voz ficou. Ah, O que está, bom, às que vezes, bom. trancando, às vezes o que está trancando é a imagem. No caso, A imagem agora, é isso. agora, Agora no tá caso, normal. a imagem que você está disponibilizando do computador para nós, que ela está Aham, praticamente fixa, né? claro. Tá bem, tá ali, né? Então, Mas, professor, é, esse método aí é para lidar com referências. Então, para é organizar, artigos. tira e bota. Artigos. Sim, sim. Cê- É possível também, não sei se tem, eu acho que tem para o livro também, acho que não sei se dá para, mas ele é referências. Normalmente, quando a gente está procurando no periódicos, ele tem um espaço que você já clica lá, já remete para cá. Então já dá para você puxar tudo para cá as informações. Você pesquisa lá, vai selecionando o que tem, e daí ele vai remetendo tudo para cá. Então é interessante nesse sentido. Porque daí depois, quando você quiser, com calma, você vai lendo aqui o resumo, lê o resumo, vê como é o resumo expandido aqui, se realmente te interessa, senão você deleta, né? Você pega e vai pro lixo. Se te servir, você guarda. Mas ele é legal nesse sentido, assim. Daí tem ali o endereço, quando você quiser, você vai e pega, né? Você vai e pega, estuda, separa. Porque a gente se perde com muita informação, muita coisa que você acaba encontrando, e é aquele negócio, você lembra, né? Eu acho que eu até falei para vocês que é a questão do artigo. O artigo é assim, é basicamente isso. Para facilitar a vida, primeiro tem o título. O título do artigo, ele tem que ser explicativo, ele tem que dizer do que se trata realmente. Ele não pode ser florido, ele tem que ser direto ali, o que realmente trata o assunto. Tem que ser bem amarrado. Porque a pessoa que vai pesquisar, ele vai olhar primeiro o título. Ah, esse título parece ter afinidade com o que eu estou trabalhando. Depois,
a palavra-chave. Tem as palavras-chave ali, né? Que você pega, tem 5 palavras ali que tentam mostrar, apresentar o que o artigo tem. Por isso que a palavra-chave é importante também, porque ela vai te dar um norte, se de repente, essa palavra-chave aqui parece que tem a ver. É inteligência artificial? Então ela parece relacionada com o meu trabalho. Então, ou está escrito Stockfish, então melhorou mais ainda, porque é o Stockfish que eu queria saber sobre os engines, né? Engines, é que falam. Então, se você a palavra-chave também é essencial. Bom, mas tá, você viu o título, parece interessante. As palavras-chave parece direcionar para o que eu quero. Depois vem o resumo. O resumo também tem que estar muito linkado com o conteúdo todo, o que realmente é. Porque daí a pessoa vem, lê o resumo, opa, não era exatamente isso. Daí ele já descarta. Daí se ele olha assim, opa, é exatamente isso. Aí ele já vai trabalhar com aquilo. Entendeu? Depois de tudo isso, ele vai ler o artigo. Então, a gente não chega a ler todos os artigos. Primeiro, a gente faz uma triagem e vai pulando o que não te interessa, porque senão você se perde informação. Isso, o xadrez, ainda que é dentro do universo assim de pesquisas, é extremamente reduzido, é quase nada comparado com os outros estudos, né? Se você vai pegar professor, outros... Oi? O segredo Pode falar, Guilherme. o segredo é o afunilamento, né? Isso, é claro, afunilar, chegar ali onde no âmago da questão, onde que você realmente quer, né? Então é importante cada etapa dessa, por isso que você tem que pensar muito bem no título, tem que pensar muito bem nas palavras que estão agregadas e tem que pensar muito bem no resumo também. Parece pouca coisa, fácil de fazer, fez tudo o texto, daí, vamos lá, faz bem rapidinho. E não é bem assim, não. Tem que estar bem linkado ali, bem acertadinho, para poder facilitar a vida dos outros. E além do mais, todo o trabalho ele tem que estar feito de tal forma que, como eu falei, tem que ser possível de replicar, fazer passo a passo. Professor, Diga, eu tô vendo. Tchau. no meu caso, assim, claro que não é o do Sandro, nem do Adelino, nem, mas tá tudo em inglês aí, ó. Tem como isso aí ficar tudo em português, assim, pro meu caso, assim, Tem várias formas. Primeiro tem os translators da vida. Esse é um passo. Outra coisa, você pode usar a IA. A IA ajuda nesse sentido. Você pode pegar uma IA, pega um chat GPT, pega o outro lá, daí ele faz a tradução, a leitura ali para você, se você quiser, e daí você, claro, é importante que você leia tudo ali para você ver o que te interessa, mas como está em outro idioma, pode facilitar nesse sentido. Claro que pode ter alguma discrepância ali, porque quando ele traduz, pode ser que tenha uma outra coisa que esteja fora do ideal, né? Mas ele pode te ajudar. Toda essa ferramenta, elas estão aí para a gente usar. Você pode usar. Isso não vai inviabilizar, não vai tirar a qualidade do teu trabalho, porque o importante é você que está direcionando o que está sendo feito, né? O importante não é o que ela faz em si, mas o que você vai fazer com isso que ela está produzindo, né? Ela vai te produzir a informação que você vai pedir. O teu prompt vai dar o comando. Ele vai indicar o que você precisa, daí você faz. Então, quando você submete, você coloca anexa lá um artigo, ele vai te dar uma leitura. Claro que você tem que olhar, porque eu fiz as traduções lá, que era muita coisa que eu fiz os vídeos, né? Primeiro eu tive que eu peguei vários vídeos ali do Lichess, e que eram 1.600 e pouco, eu peguei, traduzi todos, mas eu utilizei 400 e poucos dele, 400 e alguma coisa. E daí, quando você faz, a tradução sai tudo meio
Daí você tem que dar uma organizada e ver se é isso mesmo, né? Se não tá pirando Porque quando é o coloquial, a pessoa tá falando, e piorou, né? Porque não é uma coisa assim organizada. Quando você tá falando assim ao vivo, fazendo, explicando aulas, apresentando algum problema, aí as coisas vão saindo meio picotada e quando eles fazem, faz a tradução, fica uma coisa meio maluca, né? Daí você tem que dar sentido, entender o que está sendo feito. Você que entende do xadrez, daí fica mais fácil. Então, mas é importante, dá para usar, sim, claro. E não esquecer, fazer o referencial. Tudo que você usar, é que a nossa memória nos trai muitas vezes, né? A gente pensa assim, eu vou lembrar, depois não lembra mais, vem um monte de outras coisas, né? Você acaba esquecendo, perdendo. Aí você não sabe, que livro que tinha, não sei. Né? Onde eu deixei aquela informação? Não sei. Então, é preciso ser bem organizado nessa questão de trabalhos, dessas partes, assim. Porque senão, acontece mesmo. Você vai juntando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que acaba se perdendo. Né? No caso do próprio mestrado, doutorado, no próprio curso, nos pós, você vai lendo várias coisas e tem as atividades que você tem que desenvolver, você vai acumulando, guardando em um monte de pasta e vira uma coisa de louco. Bom, então, voltando aqui, é interessante essa opção para vocês poderem desenvolver, né? Claro, aqui o Fernando Gobet é uma referência internacional importantíssima, né, do xadrez. É uma das Alô? Agora está Acho que falhando o travou. áudio. De novo. Acontece. É, maiores está falhando tudo. Se eu puder repetir. né, da atual, que foram orientados por ele, inclusive. Daí aqui tem o Fernando Gobet. Ele teve nós fizemos do nosso congresso aqui. Então ele é uma referência, o Fernando Gobet. Então ele tem uns trabalhos bem interessantes e ele dá aqui ele tá com o Simon, né? Então já dá para ver que é de um outro quilate o Gobet. Simon aqui, Herbert Simon e Gobet. O Herbert Simons é uma referência também no mundo, né? É um nome fortíssimo. E tem aqui também o outro que trouxe um pouquinho para a atualidade. Deixa eu ver se tem aqui. Esse Erickson aqui, que é a teoria da prática deliberada, que também trouxe uma luz para o xadrez assim nas pesquisas, porque ele usou referências do xadrez mesmo para analisar a prática deliberada, em que a teoria era que a pessoa poderia ser um especialista em qualquer área do conhecimento com um treinamento intensivo e bem organizado, planejado num período de 10 anos, né? Daí, claro que aqui ele acaba esquecendo um pouquinho da própria questão do talento. O talento ele deixa meio de lado, o talento de cada um, né? Na área de um conhecimento. Então ele mostra que ele aí aqui reforça a questão das Polgars, da Judite, da Sofia, da Julia Polgar, que foi um trabalho do pai que desenvolveu as meninas, né? Ele mesmo trabalhou especificamente com ela, dentro de uma perspectiva que se assemelha muito à questão da prática deliberada, que foi explicada pelo Erickson. Então ele mostra outras áreas de esporte, de atividades intelectuais também que faz com que o xadrez que faz com que a pessoa possa ser um especialista. Essa é uma teoria bastante. Eu tenho umas referências assim que já foi citado, era a questão do código Morse. Então tem uma que fala também que num período mais ou menos num período mais ou menos de 10 anos assim a pessoa conseguiria, né? Acaba desenvolvendo habilidades
Então é interessante. Esse daqui é bacana. Então, o Mendeley é para vocês. O Mendeley ele ajuda nessa organização. Fica aqui tudo especificado, né? Daí você pode ler. Ó, ele está abrindo aqui. Aqui tá aí. Aqui é como é feito. Aqui é o título. Ó. Ericsson, abstract aqui. Tchum, tá tudo aí. Daí tchum, é só ler. Ó, o xadrezinho aqui, ó. Chess. Selecione melhor lances na posição. Ó, selecione melhor lances aqui da posição. Então tem essas daqui. Tá aí, coloca a música aqui na escrita, né? Então ele mostra que a performance, ó, no conhecimento aqui, ele vai, tchum, aqui ele já vai atinge um platô, daí aqui começa a cair a queda. A partir dos 30 e poucos anos aqui, ó. 30 e poucos anos. Então os 10, ó, os 10 chegou lá na alta performance. Ainda pode subir mais um pouquinho, daí vai, daí chega aqui, de certa forma cai, o xadrez ainda apresenta isso, a gente pode observar, né, porque você pega o Kasparov mesmo, né, à medida que foi parando, ele foi mais ou menos por aqui mesmo. Você pega o Kramnik mesmo, tá aqui. E a maioria dos jogadores, assim, vão parando por aqui mesmo, né? E aqui o rendimento ele vai declinando. Então essa daqui esse gráfico aqui interessante para conhecer, ó. Lembrando que sempre tem uma outra exceção à regra, que me lembro que teve um campeão mundial que foi 3 vezes em períodos diferentes da vida, uma jovem, um adulto e outro velho. Sim, claro que há as exceções. Aí que tá, essas exceções, assim, esses casos, mesmo quando você pega aqui as crianças, Travou de novo. Professor? Meu medo é que depois na gravação não tem essa fala, né? Não vai ter. Pois é. E aí? Aí eu vou precisar do Laudelino falando lá. os moleques, se Leitura você lá, pegar 10 ou 20, ó, eu já tô chegando Travou, aqui, ó. O que eles vão professor? atingir? Aqui em cima, mais. Professor, nós não ouvimos nada Travou que o Aí, senhor tudo. falou. Travou tudo. travou de Nós novo? não Ah, ouvimos nada que o senhor falou. E que já voltando, então. aconteceu. Só que A já tecla aconteceu A umas do 3 Windows. vezes. Vocês viram aqui, né? Eu tava falando aqui do artigo, dessa parte do domínio. Isso aqui você pegou ou não? Qual foi a última fala que Ah, vocês pegaram? o senhor estava explicando sobre o ápice do atleta lá embaixo na parábola. Isso, então não foi muito longe. Aqui, quando, por exemplo, aqui que foi dito, inclusive, que tem alguns jogadores que são exceção, aqui mesmo, ó, dentro desse gráfico aqui há uma exceção que é a alta performance de 12 anos já estão aqui, né? 12 anos já atingiram praticamente o topo, né? Então tá lá em cima. Você pega o Faustino, tá numa uma ascensão astronômica aqui. Você pega os grandes jogadores, pega os grandes mestres que apareceram, o Harry, essas coisas, esses todos novos, piazados de 12 anos, estão tudo por aqui. Então, tudo isso tem que ser. Dá até motivo de estudo, né? Dá um motivo um ponto de estudo em cima disso. Como que eles conseguem essa alta performance? Eu fiz um artigo que eu justifiquei essa questão aqui, porque tem vários aspectos que podem ser justificáveis para o desenvolvimento. Mas quando você considera regiões completamente diferentes, você pega a China, você pega a Índia, você pega o Irã, você pega o próprio Faustino, que é daqui nosso na região, né? Você pega esses jogadores de regiões diferentes, então o que pode justificar mesmo a questão aqui é o acesso às informações, à alta tecnologia, né? Aos softwares, aos programas de xadrez de alta performance. Eles fizeram, impulsionaram a molecada de um jeito
fantástico, né? O próprio Magnus Carlsen, que diz que não leu muitos livros de xadrez, ele mais treinou mesmo, né, no processo evolutivo dele com o programa de xadrez. Ele pegou essa fase. Eles são de uma geração já dos programas de xadrez, dos motores, né? Então já é outra realidade. Porque os primeiros programas de xadrez, o Kasparov mesmo, a grande ferramenta que ele teve foi a base de dados, né? Chessbase. Isso foi a arma que ele tinha em mãos antes dos outros, inclusive, né? Porque ele tinha acesso com rapidez às partidas, análise de posição, ele podia fazer buscas muito rápidas. Então, essa foi uma arma fenomenal para ele. Ele não tinha acesso a programas de última geração que analisa N posições, né? Então, e com qualidade, com qualidade. Isso só foi possível, mas a partir do 2004 para cima, ali já começou a aparecer programas melhores, porque foi justamente quando programas esses que são os portáteis, né? O Fritz mesmo, que ganhou do Kramnik. Foi a primeira vitória da máquina com um campeão de xadrez em atividade, que estava na luta, né? Porque o Kasparov já não era, ele estava fora do circuito das brigas ali, né? Estava em outra vibe, ele tinha suas brigas também. Mas então ali, a partir do Kramnik, outro salto enorme nas tecnologias. A partir do Kramnik, os programas começaram a ficar muito fortes. Não sei se vocês lembram, tinha campeonatos em que as máquinas jogavam junto com os seres humanos. Não sei se lembra, Oswaldo, que na Europa tinha muito disso. Havia grandes campeonatos, em que tinha um software que jogava o campeonato, participava, e ele participava do circuito todo. E derrotava os jogadores, participava, assim como se fosse uma pessoa física. Então, não sei se você lembra disso aí, Oswaldo, ou não? Lembro. Travou? Tinha nas revistas. Travou, né? Tinha as revistas Isso, explicando. na hack, né? Mas computador muitas vezes ganhava torneios, mas ficava entre os primeiros ali, pelos 5 melhores. Isso. Então, depois dessa evolução astronômica, nunca mais acabou o desafio do homem-máquina. E daí veio o Deep Fritz, o Deep Fritz. Komodo, o Houdini, até chegar no Stockfish. Até chegar no Stockfish. E depois do Stockfish, daí veio o próprio Komodo 13, que a partir daí ele usa IA. Acho que é o 13. O Lila Zero, né? Veio, o Lila, tudo seguindo o passo do AlphaZero, né? Aí vem os top, esses monstros aí. Aí já é muita máquina. Agora é o Fritz 20, né? Que tem. Mas agora todos esses vêm agora. A partir do Komodo, não me lembro se é o 13, 17. Não, o 17 agora. Qual que é o Komodo agora? Não lembra? Eu não sei. Lembro. Eu sei que. Então, a partir do Komodo veio daí, ele já começou a vir com a IA, veio o Lila, e a partir daí todos. Veio o Fat Fritz, veio outros tantos programas. Então, esses programas aí é revolucionário. E esse acesso, quem tinha, foram os jogadores mais novos. Passou Kramnik, veio uma outra geração, e daí começaram a poder ter acesso a tudo isso, a todos esses programas de top. E a partir daí, apareceram muito mais monstrinhos, grandes jogadores, né? Os jogadores que superaram, porque foi um crescimento bem considerável em termos de jogadores novos que evoluíram. Você vê agora, os caras estão tudo. Viu, Tirado? Hoje tem Player Dogmus, que tem 2.651 e tem 14 anos. Então, imagine. É muita coisa, né?
Então, é o número 1 do Brasil. Passa? Não é o número 1. Ganha, porque Professor, o brasileiro. Oi, diga. eu falei para o senhor, quando eu estava tendo aula com o senhor, eu falei para o senhor que eu tinha comprado a versão do Fritz, a Aham. última, e ela tem IA. É E claro, na, ela tem, ó. não, eu quero comentar o seguinte, ela tem IA e um dos IA que a gente pode optar para jogar, para ele seguir totalmente o estilo, assim, porque ele vai, conforme tu vai jogando, ele vai se adaptando. Isso. Tipo É do essa grande sacada do IA, né? Mikhail Tal. Então, esse é a última versão do Fritz. Aham. Você, você pega essa IA do Tal, vai treinando o estilo, vai seguindo, ele vai se adaptando a você, e você vai se adaptando ali, o que ele está te corrigindo. Quando você vê, você está seguindo aquilo, né? Mas É, eu acho muito interessante, né? Para mim é uma novidade fantástica, fantástica. é. O mais fantástico de tudo isso é que isso não tá somente vinculado ao xadrez, né? É que está vinculado a tudo na nossa vida, né? Em tudo, 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 tudo. Em tudo tá IA, e esse processo que ele faz com o xadrez, que o AlphaZero fez com o xadrez, de chegar e aprender jogando várias vezes e corrigindo e melhorando e melhorando e melhorando, esse processo todo ele está em todas as áreas onde a IA está se desenvolvendo. Isso é uma Ah, coisa impressionante. eu esqueci de comentar, o rating do Mikhail Tal ali é 2.650. 2.650. Oxe, tá bom, né? Tá bom, porque é difícil conseguir chegar à metade, né? Você vai. Mas então Metade é para mim isso. estava bom já. Jogando com a precisão deles, é que o erro já não existe, assim, né? O erro grosseiro, a capivarada já não existe, né? Embora eles ainda cataloguem assim como capivarada dentro de uma análise deles, né? Mas o erro humano. Então, esses programas assim, eles são muito top. Eu fiz como eu falei, a questão da análise dos grandes mestres, dos jovens grandes mestres, com relação aos softwares, e houve mesmo uma evolução significativa, né? Espero que alguém depois continue minhas pesquisas para ver, porque não para de aparecer jogadores e daí já viu. Você vê, né, que o Fischer era o grande mestre com 14, né? Daí veio a Polgar, né? Então aí e demorou anos e anos para a Poker quebrar o recorde do Fischer. E foi uma Poker, né? E foi mais interessante. Para as mulheres, assim, que é interessante levantar essa questão para mostrar que as mulheres também têm recursos para poder desenvolver, né? Basta estar tá empenhada naquilo para poder evoluir de tal forma que possa subverter toda essa cultura nossa aqui machista muitas vezes, né, que a gente pensa, as mulheres não, sei lá o quê, mas tem possibilidade. Então aqui tá os estudos aqui mostra mais ou menos a performance, a experiência, ó, como que vai desenvolvendo, ele mostra os gráficos. Então, isso daqui também é um achado, aqui, por exemplo, quando você for fazer uma pesquisa de xadrez, você vai sempre olhar isso daqui, referencial, as referências, porque aqui ó, o Degru aqui, ó, ele tá usando aquele, ó, umas de referência do xadrez acho que de praticamente de todos os estudiosos do xadrez, né? Aqui, Degru, Adrian Degru. É interessante que o Adrian Degru, ele ele é um doutor, tudo, né? Mas ele teve contato com vários intelectuais da época, assim, né? Então ele foi bem conceituado, né? Ele é bem conceituado, foi bem conceituado nos seus estudos, e ele, não só no xadrez, mas em outras áreas do conhecimento, ele utilizar a referência dele, né? Então é bom ter essa publicação, para vocês conhecerem, né?
Então, deve ser procura. Você vê isso daqui, então, é como se fosse uma mina que você tem que escavar para tentar encontrar coisas que são interessantes, relevantes para o que você está querendo estudar, né? Daí, deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar um outro aqui, o Sala. Aqui com relação à matemática. Matemática. Ó, tá aqui, ó. Tá, você não precisa ficar baixando, embora tenha aqui, ó, download, né? Ah, aqui é o download com as anotações, né? E, professor, Aí tá aqui. Oi. no livro do árbitro internacional, Carlos Calheiros, ele tem alguns capítulos nesse livro que ele fala sobre as grandes referências da área de estudo, né, científica, acadêmica e tal. E vários desses autores que o senhor está citando aí, eles estão lá no livro dele de arbitragem. Então Aham. lá ainda que esteja desatualizado, né, depois de muitos anos, mas assim, você encontra muita coisa legal ainda que está em evidência, Isso. pelo menos os clássicos, né? Claro. E mesmo assim, quando se trata de livros clássicos, pega do Binet, por exemplo, lá do teste de inteligência, que ele trabalhou com a questão do xadrez. Então você tem lá, e de repente você quer ter acesso a esse livro, dar uma olhada no que foi feito realmente, quer ter o teu arsenal, né? O teu conteúdo histórico, aí você deixa lá, você tem teu material ali, né? Ou fica aqui, né? Depois você só dá uma olhada. Isso aqui é com relação à matemática, né? Ó, isso aqui normalmente Falhou. quando outro que não, e daí faz. Eles são sempre interessantes. E os grupos, assim, mas demora tempo. Isso que é uma trabalheira. Ó, o experimental e o de controle. Então, daí ele vai fazendo a avaliação, depois vai comparando os dois e vai tirando as conclusões. Lembrando que nunca, quando a gente desenvolve uma pesquisa assim, a gente vai procurar a resposta que você imagina que seja, né? Você levantou a lebre ali, tem uma possibilidade que a coisa seja aquilo. Aí você vai, submete a toda a análise, se for, ótimo. Se não for, paciência. Então vamos para outra hipótese. Mas isso que você conseguiu, seja positivo ou negativo, deve ser publicado, porque aí alguém vai olhar assim, na análise do Dinelli não foi encontrado o aspecto favorável do xadrez para desenvolvimento das habilidades motoras. Daí, aí alguém pega e utiliza como base, né, da análise dele e vai embora. Ou, se quiser questionar, fala assim, opa, eu acho que não é isso, não. Aí ele vai, faz uma pesquisa igual, tenta, ou até maior, e tenta comprovar que não é bem assim. Aqui estava equivocado, e daí justifica por que estava equivocado. E assim que a ciência funciona. Aos troncos e barrancos a gente vai tentando descobrir a verdade, mas a verdade nem sempre ela não é absoluta, né? Pode ser sujeito a equívocos. Aí você chega alguém e vai fora, vai em cima, né? O Sala também aqui do xadrez, que fala, tem bastante. E aqui tem as referências, ó. Tá tudo aqui, as referências. O Gobet aqui citado, o Gobet, Sobre a verdade, tem um ditado bem antigo, muito bom, que tá? acho que tem Vamos um ver se comediante tem que aqui. repetiu. Que era assim, depois de 40 Ah. anos de muito estudo, muita dedicação, muita sabedoria, um homem aprende a ficar quieto, para não se incomodar. Não, mas Daí. no caso da ciência que você quer ir avançando, aí você Aí constrói, não tem, a gente tem que se esforçar. você faz sua parte,
alguém continua e vai assim. Fica lá publicado. Se alguém achar que é interessante o trabalho que você está desenvolvendo, ele vai pesquisar, vai tentar ampliar ou comprovar ou negar o que você fez, né? Mostrar, utilizar aquele trabalho. É assim que a ciência é construída, né? Assim que nós chegamos no ponto atual, então chegamos nessa evolução, né? Então é importante, é importante. Mas então essas referências aqui são bastante interessantes. Daí vocês, quando à medida do possível, é interessante que vocês façam isso. E já que vocês vão ter um trabalho para terminar, não tem um trabalho para terminar? Tem, né? Vocês vão ter um trabalho agora para terminar, não tem? Oi? Tem sim, o da A Ana, gente fez. no- A na gente tinha que metodologia. fazer primeiro. Cadê aqui? Eu tenho separado. Pós-graduação. Aqui. Tinha primeiro uma redação científica, depois o anteprojeto, e daí a gente tem aquele trabalho final do curso depois. O trabalho do curso daí é a formatação do artigo? Ou Sei não? lá. Sei que já tá em 5 páginas o meu lá. Não, é que Ah, a mas gente se tem um anteprojeto para fazer pela Ana e a gente pode utilizar o mesmo para fazer o próprio projeto, né, no fim do ano, no fim é. do curso. Tem que entregar daqui 4 dias. Eu já fiz o meu e mandei pra ela, pra não me incomodar. Se for Não, 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 formato de não. artigo, Calma aí, que é importante, professor, desculpe. É 23 de dezembro, né, a entrega, não é 23 de novembro. O de 5 hum, páginas? É, que eu entendi, é 23 de dezembro. Deixa eu dar Está uma olhada escrito lá. lá, mas eu Um teria momento. que confirmar. é. Eu E não tem tenho que ver se é acesso no formato de momento. artigo. Senão você vai colocar o Sandro em pânico aí. E tem uma questão assim, por exemplo, se o trabalho, não nesse pós, de repente não é em formato de artigo mesmo, mas se for em formato de artigo, sempre que você vai ter Era 22 de dezembro. Eu já fiz só pra não me incomodar. 23 para de dezembro, né, Sandro? qualquer templates, opa, Tá quase, tá indo, professor? é? O Caiu, senhor tá meio voltei aqui, longe. Lucas. É, Oi, tô vindo. Eu tô vindo. Ouviram? Oi? É. Então, tem sempre os templates nos artigos, dos periódicos. Você pode baixar um e depois você só adequa para ficar no formato certinho, ficar tudo bonitinho. É assim que a gente pega. Quando eu vou submeter um artigo, eu vejo a revista o que ela pede, aí eu baixo o template, já sai tudo formatado, e daí a gente só vai colocando e arrumando os dados. Então é isso aqui, tá? Então, com eu relação a. não peguei bem esse finalzinho aí. Template, Quando você entra num periódico, eles ele tem o têm. artigo lá. Aí você quer baixar Tem a vários parte. artigos. Eles É têm tipo vários um artigos. molde, Alexandre. Isso, isso, Tipo um Oi? modelo. Template é isso. um modelo. É. Aí você baixa e usa ele como referência para você trabalhar. Então fica bem certinho. Bom, então é esse daqui. Deixa eu fechar agora essa janelinha, parar de compartilhar. Tipo, pronto. E lembrando que vocês podem ainda. Eu mostrei para vocês esse daqui. Não sei se eu mostrei na outra vez, mas eu sempre gosto de reforçar, porque nos aspectos históricos você encontra. Deixa eu voltar para o Mendeley, porque daí está aberto as páginas lá. Aqui. Esse daqui, né? Que você encontra os livros antigos nesse site aqui, né? Você encontra, vai procurar lá. Deixa eu fechar aqui que eu não vou doar nada para eles, por enquanto. Vamos lá, você vai procurar lá, por exemplo, você pega o Rui Lopes. Você quer fazer uma releitura do trabalho que foi feito aqui pelo Rui Lopes, tá, o trabalho está lá, você já passou do tempo, você pode usar isso daqui, pode republicar isso, o material deles, porque já foi, né? Já foi os direitos autorais, mas você pode republicar ele aqui.
Então tem as partidas, você encontra materiais aqui de xadrez que pode ser interessante para vocês, né? Você pode Hein, Geraldo? achar. Oi? Geraldo, eu acho que o meu sistema ele está fazendo 100 anos de publicação. Logo, ele pode ser. É? Não, É, não, mas tem o detalhe. Se você pegar o Mi Sistema, você já viu que pela Soli já foi publicado uma versão em português. Já foi, o direito em português é deles agora, por mais de nossa. 50 anos. E já foi publicado em espanhol. Em espanhol Ei, pela. mas e o xadrez básico? O xadrez básico do D'Agostini tem que ver, não sei, que já faz um tempão. O xadrez básico do D'Agostini. Aí daqui a pouco já pode ser utilizado. Né? É que nem a história do Mickey Mouse, né? O Mickey Mouse pode ser utilizado, mas é aquele Mickey Mouse mais arcaico, que é tudo feito o mais rústico, o mais novo, você não pode usar. Então, porque eles fizeram uma nova versão, né? Então já não é a mesma coisa. Você pega aquele lá que ele tá dançando lá no barquinho. Então é interessante, né? Tem essa questão dos direitos autorais. Daí Mas você pode pegar esses livros aqui e utilizar, né, para mostrar o xadrez como que era antes, né? Fazer mesmo uma análise mais rigorosa do xadrez da época, quais que eram os tópicos que eram mais analisados, a superficialidade mais na ideia tática, né, baseada mais na ideia tática, e depois mostrar a diferença com o pensamento mais científico, com Steinitz, a partir do jogo estratégico. Quando isso começou, já tinha algumas vertentes desse sentido, você vai desenvolvendo um monte de coisa. Você pode. Rigorosa aqui que algumas coisas já foram superadas. É isso que é complicado no xadrez moderno dos jogadores antigos, né? Porque os jogadores antigos eles estudaram todos esses livros, muitos livros desses livros que eram publicados, analisavam profundamente, se aprofundavam na teoria, e daí algumas coisas que parecem que são quase imperceptíveis, um programa de repente coloca tudo por água abaixo. Então você tem que estar sempre atualizado, sempre dando fazendo uma releitura das coisas que você vai jogar. Senão não dá. Senão você é surpreendido. Você tem que pegar e reavaliar. Por isso que você vê, às vezes, jogadores desses novos, eles jogam umas coisas que são um pouquinho diferentes, que é uma nova teoria que poderíamos dizer que ela foi trabalhada com os motores de xadrez. Se você pegar um sistema, por exemplo, porque um trabalho interessante dentro desses livros, pega o sistema, é fazer a releitura dele dentro com os programas. Pega lá, coloca para analisar com o Stockfish, né? Que o Stockfish lá é top, né? O Stockfish que está no Lichess é top. O Stockfish que está lá no chess.com é top também. Eles já funcionam com um processo de inteligência artificial também. Porque ali, deixa eu ver aqui, eu vou só entrar aqui rapidinho no Lichess. Hoje ele caiu, né? Hoje despencou o Lichess. Teve um pane aqui, um problema nas redes, não só na rede mundial, acho que foi porque até outros sites também tiveram problema. Então você pega aqui uma partida, vamos colocar análise. Tá, aqui ó, Stockfish, ó. 17, ó, NNUE. Aqui você regula, ó, qual que você quer, ó. Tem aqui, ó, 79 aqui, ó. As variações dele. E tá aqui esse NNUE que ele já usa rede neural, né?
Ele já trabalha com mais profundidade, mais qualidade. Então, ele já é bom. Se você vai fazer um estudo e quer alguma coisa confiável, tá aqui. Oi? Quem? Falou alguma coisa? Não? Entendeu? Vocês viram? Eu já conhecia isso aqui, né? Eu me lembro que eu estava pesquisando. Professor, Oi, pode falar. eu já olhei essa análise aí também, só que ali tu tá usando 7 megabytes, né? Dá para usar até 79. Só que eu coloquei o mesmo Stockfish 17.1 em outro software e ele calcula com mais profundidade. Me dá a impressão de que pelo fato do LeetS ser gratuito, eu acho que existe uma limitação aqui. Eu acho que a gente não consegue usar a potência total, por exemplo, aqui do software. Entendeu? Uhum. Olha Comparando isso com que... outros aplicativos, né? Mas veja isso agora, analisando de um outro enfoque, do enfoque de pesquisador. Essa é uma coisa interessante de se avaliar, porque ele colocado aqui no site e dentro de um programa. A diferença de nível são coisas interessantes que você pode avaliar, porque você vai chegar numa conclusão em que o pessoal não chegou ainda, né? Você viu que eu nem considerei assim, eu considero ele já no padrão bom, né? Claro que a gente sabe que colocando num computador mais porreta, com processador que seja rápido, né? Que seja tudo top, ele vai ser muito mais eficiente, né? Qualquer programa. O da ChessBase, o site de jogar xadrez da ChessBase, PlayChess, é o PlayChess, né? Ele tem alguns lugares que ChessBase você... do Fritz. O ChessBase é do Fritz. Mas Isso. o site de jogar é PlayChess, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, tem. É PlayChess, né? PlayChess, acho que é de PlayChess. É o PlayChess, eu lembrei, ó, o PlayChess. No PlayChess, quando você entra nele, ele tem tem lugares que você pode remeter para análise, mas com uma super máquina, com umas máquinas muito mais poderosas. Então você tem que ficam eles oferecem esse tipo de serviço. Então você coloca lá, você quer analisar uma posição, você pega uma máquina top lá. Daí ele vai analisar com aquela máquina. Então vai ter mais profundidade também. Acredito que sim, nesse sentido. Esse é o PlayChess. Até mandei um e-mail pro desenvolvedor do aplicativo que eu uso, que é o ChessDisk. Eu acho um aplicativo muito bom, porque ele mudou recentemente as configurações e eu percebi que eu estava usando menos memória do que eu tinha posto antes. Memória do celular, processador, blá blá blá. E aí eu mandei um e-mail perguntando, né, por que eles reduziram, né, a capacidade. Aí o desenvolvedor me respondeu que mesmo que o valor lá tivesse aparecendo um valor maior, existia um valor máximo que o meu celular suportava. E agora a atualização que eles fizeram é que aparece o máximo que o meu celular comporta. E não um valor qualquer. Mesmo que eu selecionasse um valor maior, vou falar com números para ficar mais fácil. Vamos supor que o meu celular vá no máximo até 8. Não importava eu colocar lá tipo 32. Ele ia continuar 8 para mim, entendeu? E aí eu perguntei pro desenvolvedor o que ele sugeria de processador para mobile e para o computador, né? Laptop. Sim. E aí ele me passou uma série de configurações lá de processadores que eu preciso para ter o melhor desempenho do Stockfish 17.1 dentro do ChessDisk. Bem interessante. Pois é. É bem assim, você vê, né, que é um poço sem fundo, né, porque você vê um celular, você coloca um aplicativo, o aplicativo está submetido a atualização frequente, por exemplo, o banco, que é mais sujeito aos hackers, a turma toda querendo burlar os esquemas de segurança. Então, a cada momento está tendo uma atualização, e cada aplicativo que vem, ele vai se tornando cada vez mais poderoso e teu celular já não comporta. De repente, ele já não funciona mais. É que nem
uma máquina, você tem uma máquina, colocou lá o Windows 7, o Windows, né, vai 8, depois colocou o 10, depois não consegue mais. Chega a um determinado ponto que ela já não comporta. Claro que você pode usa um Linux, daí já resolve um pouco, resolve os problemas. Você pode usar a máquina, mas os programas já não funcionam mais, né? Então é assim, é a vida. É a vida do jeito que é mesmo, né? Não tem jeito da gente escapar. Então, dentro desse daqui, você pode procurar, inclusive, livros históricos, né? Você pode procurar lá história. Eu não lembro o nome mas eu vou colocar History. Chess, vou colocar Chess só, pronto. Vamos ver se acho aqui. Ó, então outra, ó, Golombek, tem alguns aqui, o Murray, que esse livro aqui é um dos mais completos, assim, porque ele tem uma história bem aprofundada, né? Então aqui você tem livros históricos, né, de xadrez, tem que ver, porque nem tudo funciona, né? Alguns deles não estão completos, né? Mas, ó, escrito 1869, 1955, né? Ó, vamos ver esse daqui, eu vou clicar isso aqui. Aqui tem um mais novo, né? Mas esse aqui já não sei se tem Vamos abrir esse antigo aqui para ver. Deixa eu ver se está full. Ele não tem nem download aqui, ó. Ele não tem um download. Esse aqui dá. Olha lá. Aí tá aqui. Aí você tem 942 páginas. Mas pode ser que tenha alguma limitada, ó. Preview aqui, limitado. Esse daqui. Você encontra outros que estão mais completos, né? Que talvez que esteja disponível. Vamos pegar isso aqui mesmo, vamos ver se esse daqui. Ó, esse daqui tem até o download, ó, o PDF 1. Tem que ver se está completo. Ó, 1486 páginas. Daí você tem que ver se ele está ou com as páginas também. Ó, tem as ilustrações que de repente pode ser usada para o conteúdo. Isso aqui é ótimo para quem vai fazer algum trabalho baseado nos aspectos históricos. Você tem que ir na raiz. Você não pode ir no telefone sem fio, vai no último que falou sobre, porque nem sempre vai ser exatamente aquilo, ou às vezes é fantasiado, escrito de um jeito mais romanceado, e aí você acaba perdendo a qualidade do seu trabalho. Então, quando você vai desenvolver, você vai direto na raiz, vai pegar o top, você vai pegar o que tem que tem realmente de atual não, mas o original, né? O original. Então aqui tem, ó, isso aqui parece que está completo. Né? Ó, que legal. Claro que está em inglês, né? Mas esse é um outro detalhe, atualmente. Ó, aqui tem, deixa eu ver se aqui, esse aqui não é. Ó, que seleciona aqui, você pode pegar, traduzir, ele está selecionando aqui, ó. Tem uns que está bloqueado aqui, você não pode copiar e traduzir os trechos do livro, mas aqui dá. Então, você pega um jogo, está trabalhando algum do joguinho ali, alguma coisa que você quer fundamentar dentro de uma base histórica, né? Pode situar dentro de um contexto todo para você associar dentro de outra disciplina, fazer um link com outro conteúdo de outra matéria para amarrar bem o xadrez. E tá ali, ó. Ó, aqui, ó, a versãozinha do Chaturanga. Tá, os nomes, tá, a explicação muito mais completa, né? Tem bastante coisa aqui. Chess na Índia, ó, xadrez na Índia, você está trabalhando com os jogadores, vai mostrar
a evolução do xadrez, as peças antigas. Ah, eu trabalho com design, vou construir umas peças de xadrez nos moldes antigos. Isso aí pode aqui desenvolver alguma coisa nesse sentido. Ou, eu vou trabalhar com as crianças, vou desenvolver uma roupa típica da época para explicar como que cada peça representava naquela época. Aí você vai pegando as peças, umas peças estilizadas. Esse tabuleiro é louco, né? Ó, as peças pretas viraram para lá e as brancas para cá, né? Louco, né? Essa situação. A gente Já não está vi, é acostumado, horrível de resolver. a gente está acostumado no normal, né? Eu acho que ainda bem que isso aqui não ficou por muito tempo. Eu nem sei se ficou. Eu falei, né, para vocês que a gente fazia, que eu trabalhava na preto e branco, na Promochess, eu e o Bolívar Gonzalez, a gente trabalhava lá, e a gente fazia análise das partidas, das partidas da jogada naquela época, e confeccionava os diagramas. A gente fazia todos os diagraminha com decadri. Daí pegava aí só com a canetinha, vinha uma planinha, uma folhinha, com todas as pecinhas desenhadas assim, e daí nós tínhamos uma filipeta com os tabuleirinhos. Aí a gente só pegava com a caneta e decalcava as peças, e daí ficava lá, bonitinha. Mas era outra época. Agora não, agora você faz nos diagramas, você baixa no coisa. Além de ter na outra aula eu mostrei, lembra que eu mostrei como você puxa a fonte, né? Tem a fonte que vem direto no teu Word, que daí você pode usar e você reproduz a posição, não pesa, depois você faz em PDF e pronto, já tem tudo lá marcado. Não sei se vocês lembram, se vocês não lembrarem, nenhuma hora ou um outro momento, se tiver, eu mostro. Então, isso aqui é legal, super interessante. Então, é um, um livro histórico, tá todo completo aqui. Interessante dar uma lida no Golombek. Que tem mais, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa mais interessante. Os outros aqui eu não conheço. Davi Golias do xadrez. Tem uns aí, de Professor, repente. Oi! professor, se eu quiser encontrar aí o mosaico do Karpov e do O Duke, eu acho, mosaico. tem Eu como sei. fazer uma seleção e tentar encontrar nesse mundo aí? Você Deixa eu ver pede se. para mim e eu mando para você. Ai, a, a questão é outra aqui, Oswaldo. Você tá. Pô, quero conhecer a ferramenta, pô. Ah, Vamos colocar mosaico Karpov. Deixa eu ver, não achou aqui. Como que é mosaico em Coloca só inglês? Karpov. Deve ter uns 100 dele. Karpov tem muita coisa. Anatoly Karpov tem que colocar. Deve ter outros Karpov. Eu acho que Karpov e Diuk, professor, eu acho que é isso. G-I-L-K. É isso, Oswaldo? Foram os dois que fizeram o livro. Anatoly Karpov. Jique. Dick, né? G-I-K. G-I-K. Jique. Na verdade, eles têm dois livros mais, né? Aqueles Minhas Melhores Partidas de Karpov. Olha, Aqui, ó. Deve ser esse Chess Kaleidoscópio. E tem aqui. Eles têm inglês. Eu vou entrar aqui, vamos ver esse aqui. Deixa eu ver se tem download. Tem PDF aqui, ó. Tem. Ó, 173 páginas. Vamos ver se não tem nenhuma que tá. Tem que ver se é o mesmo. Vamos ver se é o mesmo. Batida da datilografia. Quando você vai pegar o livro, tem que ver se não tá com traço. A geometria. Como que O é que você problema é falou? que na internet os bugs são outros. Esse livro Tem parecia. Piada. tudo a ver, né? Não, não é esse aí. Eu acho que não é, né? Não. Mas isso aqui é. Eu acho que não. Isso Viu? aqui tem.
Tem também outro site que tem 43 milhões de artigos, é o WeLib. Deixa. É We... W maiúsculo, WeLib. É L, agora em vez do W, é WeLib. Aqui é L ou no lugar do W? É o LIB aí. LIB. 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 Assim? .org. .org. É de Library. Aqui. Vamos ver. Aí é bom de Ok. pesquisar, viu? Aí você Esse acha daqui eu não- toda a coleção de xadrez atual. Ah, é? É. Mas isso aqui não é. Isso aqui eles não vão. Até uns livros 2022, 2023, 2024. Ah, é? Deixa eu salvar aqui para ver. Vamos ver depois, com calma. Coloca aí, por exemplo, Arthur Yusupov. Arthur Yusupov. Português? Pode colocar em espanhol. Português, para ver se tem. Pode ser. Português. Vamos ver se tem Oswaldo- português, porque daí já. Oswaldo é biógrafo dele, professor. É? Ó, Ok. Tá em bom, a minha inglês. coleção de livros tem 3.123 livros em PDF. Ó, Mark Dvorevsky, Arthur Yusupov. Devorevsky é uma referência. Eu gosto também do Chereshevsky, que tem um material muito. Os volume 2 ali. 2018. O método Yusupov. O espanhol. É. Agora, é interessante que essa aqui agora tá tudo na mão, né? Isso é bacana demais. Ó, Claro que. Qual? Oi? A gente colocou limitado, né? Arthur Yusupov, mas se você colocar Chess aí, vai entupir de coisa. É. Mas então, esses livros assim são interessantes para você, de repente, quer ter um conhecimento. Claro que, por exemplo, uma coisa é o livro que você tem aqui para conhecer, né? Outra é o que você tem nas mãos, porque. Viu, professor? Aquele verde que passou lá em cima, volta. Aquele ali é Viu, só Lino? lições do Arthur Yusupov. Esse aí é um clássico. Só livros, só lições. O Yusupov só Download. mostra isso. Esse daqui é org ainda. É org. Interessante. Esse eu não conhecia. Viu como é bom a gente trocar as informações? Esses cursos é bom por isso, que a gente vai misturando, vai se aprofundando cada vez mais, agora né? começou os livros ali, ó. As coleções. Ó. Eu acho o design deles feio só. A capa deles eu acho meio... Mas o conteúdo é que vale, né? Nesse caso. É o conteúdo. Professor, pelo menos a capa não está em preto e branco. Tem capa em preto e branco ali. Não tem preto e branco, deve ter. Agora, aqui. O senhor experimenta colocar ajedrez aí em espanhol. Ajedrez. É ajedrez que fala, né? Ajedrez. Vamos jogar ajedrez. Aí. Opa. Escola de Ilesca. Aquele manual, segundo a linha em russo, original dele. Qual que você fala? O segundo que apareceu ali. Esse aqui, ó. E ali está escrito em inglês, mas ele é em russo. Esse daqui. O site ele traduz para gente. Então, quando está escrito manual, combinação, ele está em russo. Esse que é o interessante. E tem uns históricos aqui, ó, do Pomar, Arturo Pomar. A Verbach também é um estudioso do xadrez interessante, que ele
gosta da história do xadrez, né? Ó, a pequena enciclopédia isso aqui eu tinha lá na escolinha para vender. Da pequena enciclopédia de dicionário. Umas palavrinhas lá. A xadrez, ó, Verbach também, essas leituras. Procure aí Ó, enciclopédias 720 problemas finais. de xadrez, que deixa eu ver se eu acho que é muito bom que tem uma coleção com 5 livros. Deixa eu ver. 720 problemas. Você vai procurar aí? Eu vou dar uma olhada aqui por enquanto. Qualquer coisa você vai dar um berro. Mas é interessante, ó, xadrez para ninhos, que de repente dá para Professor, trabalhar, né? Oi? o senhor parou de vender o meu primeiro livro de xadrez? Não, tem lá. Nós estamos com o meu primeiro livro de xadrez ainda. Tá lá. E já estou Reformulado, escrevendo Grava? outro. Oi? Como é que a gente faz para comprar um? Reformulado? Espera, deixa eu. Não Deixa eu... é, não é naquele mesmo formato anterior? O primeiro Não, lá? ele tá atualizado. Ele tá atualizado. Ah, Ele então tem. tem que ver isso aí. Deixa eu só ver aqui. Eu vendo lá pela Xadrez Magistral. Entendi. Eu vendo lá pela Xadrez Magistral. Deixa eu ver. Publicações. Aqui, ó. Ele tá assim, ó. Meu primeiro livro de xadrez. Ah, totalmente reformulado. Tá, ele tá aqui, tem o selinho E do qual a linguagem. última edição dele? Ele é de 2015, a última edição. Isso me lembra que Desse eu tô aqui. fazendo segunda edição do meu primeiro livro lá. Só que não é de xadrez. Aham. É. O Aqui tem meu, esse outro que. Oi? o meu trabalho de conclusão de curso está baseado em 3 livros e um deles é o seu. Opa, Oh, que bom. Que legal. que legal isso. Do Wilson, né? Do Wilson da Silva Saurus. Esse daqui é um outro livro que a gente escreveu, Metodologia. Isso aqui escrevi com uma professora, a Fernanda. Metodologia de iniciação ao xadrez. Isso aqui foi pela Intersaberes, né? Isso aqui tá na Uhum. Amazon. E esse aqui é de arte, né? Entre grafite e algoritmo. Daí eu fiz uma versão em português e uma versão em inglês. Que daí eu fiz os desenhos, depois eu fiz uma releitura dele usando tecnologia, e depois eu fiz uma animação deles também. Dei vida para os desenhos. E aí aqui eu coloco algumas coisas assim. Então, é esse daqui o livro que tá na parada. E tem pirata dele, né? Mas não dessa versão. Tem a versão antiga. Acho que é a segunda, terceira. Meu primeiro livro de xadrez tem uma versão que já tá aqui na rede. Mas para mim não faz diferença, porque é uma forma de divulgação, né? Então, mas é isso aí. Então é legal essas questões aqui. E Então, ó, a onde eu máquina de. encontro ele é no xadrez magistral, é isso? Isso, xadrezmagistral.com.br. Você pode ir lá ou de repente você vai por aqui. Se você quiser, durante esse período, se você precisar, você me fala, eu já faço, vejo ali para você e eu já mando, a Entendi. gente acaba enviando. A gente Daí a está gente fazendo um já. projeto para fazer uma licitação na prefeitura. De repente, a gente Ah, vai pedir um bocado desse livro. então ótimo. Daí é só falar e já mando. Qual que é a tua cidade? São João da Barra, Estado do Rio. Ah, eu carioca. Sou carioca. Ó. Mas então, essa foi uma boa contribuição, hein, Oswaldo? Eu acho que todo mundo vai gostar disso daqui. Vai poder usufruir desse link aqui também. Pelo menos está mais fácil de achar. Não sei se acha todos os livros que tem. Será que acha? Ainda acho que fica faltando alguns. Tá. É, dá para colocar algo, deixa eu ver, um mais novo aqui, para ver se tem aí. Mas acho que tem. É, Mas talvez os novos tem questão dos direitos também, né? Tem questão dos direitos, não sei, porque se tem, eles podem derrubar o mas link aqui. a gente vê assim, né? Alguns
Esses aí, por exemplo, tem mais de 20 anos, bobear, né? Eu sei, E agora os livros, como eu falei, né? Eles estão sujeitos a uma análise ao teste do tempo, né? Ó, Tratado General del Grau. Esse é o Do 4. grau tem todos. Tem 1, 2 e o 3 aí. É, É é só. interessante. Pô. E Oi? professor, esse do grau de capa preta, ele não é tão antigo, não. Ele é uma das últimas edições. Esse daqui foi 2001. feito. É que assim, o Tratado General do Grau, ele foi vendido os direitos para a Colômbia, daí eles fizeram uma edição capa dura, daí foi vendido os direitos para La Casa de Ajedrez, que fizeram essa versão atualizada com linguagem, com a notação algébrica e com uma análise mais profunda, melhorado. Então, esse é um livro mais atual e de melhor qualidade mesmo. Que o outro E ainda tem tem. e tem o de capa Oi? branca, né? Que parece que é o último. Tem. Não sei se tem ainda outro. Tem outro desse aqui? Ótimo. Uma Tem, outra professor, tem o de edição, capa então. branca. É com o mesmo design, mas mais branco. Então, Ficou mudo. interessante isso daqui. Bom, eu acho que esses utilizarem mesmo. Tem outras questões muito que também tem que ver os exercícios. Tem esses testes. Esse daqui. Oi? Estão ouvindo? Oi? Mudo. Mudo. Tá mudo ainda? Oi? Não, voltou o som. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, tá. Então, esse Lucas Chess aqui, não sei se vocês têm acesso. Já viram? Já entraram nele? Lucas Chess. Ele é um programa, ele é via download aqui. Você baixa a versão, mas ele tem aqui, por exemplo, para quem não tem o Windows, daí ele tem para Linux também, tem outras alternativas aqui que você pode baixar. Ele tem database, ele tem análise, tem recursos interessantes, que é para usar o offline também, né? Às vezes você não quer usar todo o teu trabalho online, mas você quer desenvolver alguma coisa offline, não quer comprar, desembolsar uma grana muito alta nos outros programas, você pode usar esse Lucas Chess, que é uma opção. Aí você pode ir lá no YouTube, deixa eu pegar aqui o YouTube, YouTube pode entrar aqui procurar alguma análise, para se quiser se aprofundar. Lucas, tem domínio e abertura, tem política, Lucas Chess. Aí você entra aqui, ó, tem os comentários aqui, você pode entrar. Treinamento completo a longo prazo. Tem Neymar. Ó o Neymar. Pronto. Daí aqui como instalar, aqui programa o Stockfish 13, mas deve dar para colocar o novo, né? Então tem umas aulinhas aqui, onde que você baixa. De repente pode ser uma opção também, uma alternativa. Quem tiver curiosidade de conhecer, pode baixar ele e tentar ver como que ele funciona, se de repente atinge o propósito que você quer. Ele tem aqui os designs. Eu não reparei se ele tem a parte de copiar colar e as partidas para fazer o material escrito, né? Então daí ele dá uma explicaçãozinha do Lucas Chess. Então é uma opção também para estudos de xadrez. Mas isso aqui a gente pode ver depois com calma, que daí eu vou passar para vocês verem a atividade, nossa atividade de exercícios para a próxima, que eu vou colocar lá, nem abri ainda o sala de aula, mas eu vou abrir, já coloco amanhã já coloco, já deixo publicado lá para vocês verem o material, o que podemos fazer. Certo?
Então, eu acho que eu vou direto para a atividade agora, para vocês saberem, porque sempre tem dúvida na hora da atividade. Alguma pergunta com relação a isso que a gente trabalhou até agora? Deu uma olhada? Tem mais coisa ainda que vocês vão porque a atividade que a gente vai desenvolver, ela está voltada justamente com esse intuito de garimpar material para a gente poder desenvolver as nossas atividades de ensino, utilizar no dia a dia, ter um conteúdo apropriado. Deixa eu ver aqui. Aqui é enunciado da atividade, que eu vou publicar ainda. Deixa eu abrir. Pronto ou não, lá vou eu. Aula 1 aqui. Pronto, ó. A atividade, essa proposta é a seguinte. A partir do enunciado estudado sobre inteligências artificiais, né, mais sobre no ensino do xadrez, elabore uma resposta com base em sua experiência pedagógica nas observações realizadas durante a formação. Considere as potencialidades, os limites e as implicações práticas das IA em ambiente escolar, especialmente no apoio no desenvolvimento do raciocínio lógico, da análise de partidas e da personalização do aprendizado dos alunos. É que um assunto que está bastante em voga é justamente isso, a inteligência artificial, os recursos que é praticamente ilimitado, né, que a gente tem para poder desenvolver as atividades, desenvolver coisas novas, né? E utilizar, a gente tem que ser, a IA, não é só a IA que tem que ser inteligência, né? Nós temos que ter a utilização prática e adequada dessas ferramentas, da melhor forma possível, para tirar o máximo de proveito. Então, esses tópicos aqui, ele diz respeito ao conteúdo que vai estar abordado dentro de um texto, né? De 15 a 20 linhas, mais ou menos. Ó, identificação de ferramentas de IA. Você escolhe 2 ferramentas de inteligência artificial utilizadas no xadrez, que você pode procurar, né? E daí, ou não precisa ser necessariamente que elas podem ser utilizadas, né? Utilizadas no xadrez. Aqui não se restringe a simplesmente um programa que jogue, né? Então ele é mais abrangente, porque em termos de IA você encontra um monte de coisa. E daí você explica brevemente como elas funcionam e por que elas podem ser úteis em sala de aula. Tá. Aplicação pedagógica. Descreva uma situação de ensino na qual você utilizaria IA para apoiar os seus alunos. Pode ser uma aula tática, uma abertura final, análise de partida ou avaliação formativa. Pronto. Vantagem percebida. 3 vantagens pedagógicas no uso da IA. 3 só. Limitações e cuidado. Indique 2 cuidados. Porque tudo que a gente tem de bom pode ter seus problemas. A gente tem que estar sempre de mente aberta para descobrir aonde tudo pode dar errado. Então a gente tem que estar sempre atento aos acontecimentos. Produto final esperado, um texto de aproximadamente 15 a 20 linhas, reunindo as respostas acima, um texto, né, demonstrando compreensão crítica, daí você faz a tua análise, faz o texto, tá? Eu vou colocar ali um Professor, papel um template, diga. Pode falar. Você falou que não necessariamente poderia ser um aplicativo, mas a maior parte dos aplicativos hoje, eles usam inteligência artificial. Então eu posso, por exemplo, Sim. pegar um aplicativo que eu considero que a didática dele é interessante e explicar por quê, por exemplo? Isso, pode. Mas você pode usar o outro. Lembra que eu passei lá aquele aplicativo de fazer planejamento? Que ele fazia planejamento? O Teach? Lembra? Lembro. Isso, o Teach. Lembra? Então, ele é uma ferramenta também que utiliza IA e ele pode ser útil também na parte de planejamento de uma aula, né? Exclusivamente de xadrez. Então, é um recurso. Você pode pegar, por exemplo, um outro. Deixa eu ver qual outro que você poderia usar. Você pega lá o... Poderia, por exemplo, usar o Teach para a elaboração do plano de aula e o aplicativo para a elaboração do conteúdo mesmo? O Lichess seria um, por exemplo. O Lichess pode ser um. Você pode usar, por exemplo, o próprio ChatGPT, ele pode ser útil. Só que você tem que enquadrar. Você pode usar o DeepSeek, que é um outro aplicativo para poder de inteligência artificial que
comenta, analisa, fala as coisas, né? E pode Professor, fazer até teste. Oi? é possível Pode. pegar uma IA que não tenha uma relação direta com xadrez, mas que possa ser Isso, utilizada como recurso de apoio em isso, sala de aula, numa análise, mas não necessariamente voltada para o xadrez. Ela não isso. foi. O Tite que eu falei ali que a gente conversou, o próprio Tite, ele não é especificamente de xadrez. O Sim, próprio chat GPT não é de xadrez. Ele é sim. para tudo, né? O DeepSeek também não é. Pode ser coisas de imagem também, de repente, que vai produzir alguma coisa, conteúdo. E tudo isso que vocês encontrarem, é bom que vocês saiam um pouquinho do lugar comum para não coincidir muito as coisas que vocês procurem. Procure coisas novas. É até um desafio para vocês procurarem outras coisas que vocês sintam curiosidade. Opa, isso aí será que pode ser interessante? Daí, de repente, é interessante mesmo. O fato da gente não conhecer, não chegar a conhecer tudo, porque todo o dia aparecem novos programas, novos recursos, né? Você tem como formatar o próprio, desenvolver uma IAzinha ali para você, né? Para fazer as coisas que você queira, né? Dentro do teu mundo. Então, é interessante nesse sentido. Então, acho que ali, não sei, eu acho que tá relativamente claro, né? É um texto de 15, aproximadamente 15 a 20 linhas, e daí é só, esses são o que vai estar referenciado dentro desse texto. Limitações, cuidado, vantagem percebida, aplicação pedagógica, identificação da ferramenta, o que é, daí você vai desenvolver em cima disso. Acho que não está muito complicado para a gente desenvolver, né? Aí é só você usar a criatividade, porque, claro, que muitos nem usaram, talvez não tenham usado alguma coisa nesse sentido durante a aula, né? Mas aqui é um exercício de imaginação, né? Chegar e desenvolver alguma coisa nesse sentido. Certo? Acho que ali não tem muito, não é muito complexo. Ah, tinha mais uma coisinha que eu tinha deixado aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu ver, cadê? Não, isso aqui é o. Deixa eu pegar aqui, esse daqui. Tem outros recursos que eu vou deixar disponíveis, que é de ensino híbrido. Eu peguei uma relação que está no livro de Basic e Tanzi Neto. Ele tem. É sobre ensino híbrido. Daí ele tem alguma lista de programas que eu relacionei. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Deixa eu, que tá cheio de janelinha aberta. Eu vou fechar essa outra aqui, que é do Gil. Pronto, é PDF. Pronto, não, lá vou eu. Eu vou deixar lá no link, o link no site, ou, se vocês quiserem, só para vocês procurarem. De repente vocês acham até que seja alguma coisa interessante dentro do mais para frente, ó. Isso aqui faz parte da página, ó, da página 264. Então tem algumas coisas que vocês já devem conhecer, Moodle, Edmodo, do Google Docs, o Khan Academy. E aqui tem um monte de coisinhas, Scratch, tudo isso que o Scratch pode ser usado, a linguagem de programação, para fazer alguma coisa de xadrez, uma Existe animaçãozinha. S4A para robótica também, que é o Scratch É, adaptado para Arduino. Foi feito pela MIT. É bem legal, eu uso nas aulas de isso. robótica. Então, ó, que legal. Esses recursos aqui são interessantes. Tem o link ali. Não testei para ver se estão todos funcionando atualmente, porque essas coisas vão e vão, vêm e vão, né? Passa muito rápido. Aí tem outros aqui, ó. Descomplica, Edupédia, que mágica, e assim por diante. Tem outros aqui, né? Tem uma explicação, uma descrição, tem um endereço e tem indicação. Todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento. De repente, esses daqui pode ser utilizado, inclusive, para trabalhar o xadrez. Você pode usar. E lembrando que talvez quando o livro o ensino híbrido tenha sido escrito, muitas das coisas de IA ainda não estavam contempladas. E atualmente pode ser que seja mais aprimorado esses recursos.
Porque, claro, que eles não vão ficar no lugar comum, eles vão tentando sempre avançar, né? Tentando oferecer o melhor. Aí tem que ver o que é gratuito, o que não é gratuito. E aqui tem outros, ó. Tem outros. Plataforma que possibilita a criação de sites e portais. Bastante diversidade. Repositório de objetos educacionais. E é interessante porque, por exemplo, eu não manjo nada de Python, né? De Python não manjo nada, né? Mas eu fiz um trabalho tudo em Python, mas eu usei inteligência artificial. Claro que às vezes eu pedia um determinado ponto daí fazer, daí a máquina fazia, mas dava tudo errado. Os diagramas ficavam piores, e é de xadrez que é um pouco mais complicado, né? E alguma coisa eu manjo, assim, de linguagem, de programação, mas no Python não tinha o domínio, não tem o domínio, né? Então, daí eu fiz ali, funcionou, ele está 100% funcional, os recursos, o que eu fiz. Ô, professor, tá me ouvindo? Tem também uma plataforma chamada Octo Studio, já ouviu falar? De programação? Essa tem que ele morreu aqui no campo de concentração, mas ele foi o que deu o trabalho do Degrau, ele foi orientador do Degrau. Então ele orientou não só o Degrau, mas ele teve contatos direto com o Popper, Karl Popper, que é o que fundamentou o método hipotético dedutivo, né? E eles têm uma sequência de cartas entre o Degrau e o Popper. Então quer dizer que o Popper conhecia o xadrez, né? Ele sabia sobre o xadrez. E o método hipotético dedutivo tem muita coisa do que a gente faz no xadrez. Inclusive, quando a gente vai. Você pega uma posição, você tenta refutar, né? E uma dos pontos dele é a possibilidade de refutar aquela argumentação, que não funciona em todas as áreas do conhecimento, mas no xadrez funciona muito bem. Então, tem muita lógica. Claro que infelizmente, eu não encontrei um material teórico que desse para amarrar bem. Senão eu já tinha até mudado minha linha de pesquisa ali, minha história desenvolvida. Então aqui tem sites para criar cordel, essas coisas todas. Que dá para fazer trabalhos com cordel, dá para fazer trabalho com todas as áreas, né? A gente pode. O Puddle aqui, que a gente trabalhou, inclusive, para, né, que eu coloquei lá para a gente conhecer um pouco melhor, ver o que cada um fazia, né? Então é interessante. Isso aqui pode ser útil para vocês. Eu vou deixar lá e vocês façam um bom proveito daí. E daí vocês podem utilizar e de repente sai umas coisas bem, bem legal, né? Principalmente para quem trabalha quem gosta de estudar, do estudo do ensino híbrido, né? Desenvolver trabalho do estudo do ensino híbrido, que nós passamos por essa circunstância no tempo da pandemia, então não deixa de ser uma possibilidade, né? Uma coisa a mais para a gente desenvolver. Alguém tem alguma pergunta ali para a gente? Professor, eu tenho. Então, no caso, eu posso pegar duas IAs e eu posso combinar isso e preparar uma aula, por exemplo. Essa seria a ideia. Não, e aí eu vou falar sobre aqueles aspectos ali. Isso, não precisa necessariamente montar um planejamento de aula, mas você pode fazer basear em cima disso, né? Pode até, de repente, se quiser colocar, pode colocar lá um planejamento de aula mas não que esse seja a ideia inicial, mas seria explanar sobre esses tópicos, né? Tem que abordar aqueles tópicos, falar sobre eles, falar sobre aplicação pedagógica, daí você coloca lá, identificação de ferramenta, daí você coloca lá, as ferramentas que podem ser utilizadas, que tem uma características interessantes, seriam, por exemplo, vamos colocar o DeepSeek,
que é é que nem um chat GPT, né? Ele é chinês. Daí ele pode ser utilizado na questão de análise de posição. Não acredito muito, né? Porque eles não conseguem analisar com qualidade, né? A análise. Então, para isso existem os motores que são mais poderosos. Mas vamos supor, ele pode ser utilizado para uma análise superficial ou para uma organização de conteúdo, para a estruturação do material. Poderia ser uma análise do ponto de vista psicológico de jogadores, de função de tempo e outros fatores, não exatamente da técnica da partida em si. Mesmo porque, para a técnica, como eu falei, tem outros que são mais fortes, né? Então, mas ele pode ser utilizado nesse sentido. Ele pode ser utilizado para criar uma narrativa, uma história. Por que não? Eu não tenho muita habilidade de contar história. Aí vamos lá. Então, será que ele consegue contar uma história legal de xadrez? Claro que você sempre, quando você vai criar alguma coisa, você que tem que estabelecer os prompts, né? O prompt é a linha do que ele vai desenvolver. O que você quer que ele faça. E quanto melhor o prompt, melhor será o conteúdo. Mas abordar, por exemplo, a biografia, falar de jogadores, de situar no contexto histórico e tal, isso aí o ChatGPT ou o DeepSeek, isso é importante para usar também, né? Quando a gente está fazendo referência, a gente usa. Isso. Certo? Daí você pode colocar, claro. Então você pode delimitar. Você não quer uma coisa muito grande, quer uma coisa um pouco menor, quer com de um enfoque um pouco mais lúdico, né? Era do xadrez romântico ali, tinha fulano e fulano, coisas assim, né? Tudo isso você pode usar, claro. É isso que o senhor está pedindo ali, esse é um dos casos que vai ter dentro das 20. Claro. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, vocês vão encontrar coisas bem interessantes. E daí, examinando, vocês vão ver assim, de repente, olha que legal, isso aqui pode ser feito, pode aparecer umas possibilidades. Já tem 17 participantes aqui, deixa eu ver só quem que eu não tinha visto aqui. Lucas, Leandro Pacheco, Oswaldo Tá, já. Tá. Bom, pessoal, então é basicamente isso. Se tiver mais alguma pergunta, pode perguntar, que estamos aqui para responder. Se não, a gente encerra e continua na próxima. Qualquer coisa, vocês veem. Professor, desculpa, eu não sei se foi desatenção minha aqui ou se realmente você não falou. A data de entrega desse primeiro trabalho? A data de entrega vai ser segunda-feira. Não nessa segunda-feira, deixa eu ver. Acho que toda segunda-feira vai ser nossas entregas. Porque depois a gente tem aula na terça. Eu posto amanhã, daí na segunda-feira seria, né? Aí eu preferia que todo mundo entregasse assim nos prazos, tipo segunda-feira, para não sobrecarregar. Que todo mundo aqui trabalha, faz alguma atividade, né? Sempre tem as variáveis, né? Então tem os lances intermediários que a gente não percebe, quando vê já era, né? Planejou tudo, tem um lance intermediário que te tira do trilho, daí complica. Então é melhor sempre você tentar seguir uma sequência para evitar qualquer transtorno. Né? Tem razão. Mas é isso aí. As aulas vão até o dia 16, né, professor? É isso? Eu acho que são 5 aulas, né? 5 dias que a gente se encontra. 5 encontros. Aí. Então até dia 16, tá certo. Então é isso aí. Tá certo? Fechou, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Prazer encontrar vocês novamente. Um abraço. Deixa eu desligar aqui.